E me escute com muita atenção porque o que vou revelar nos próximos segundos pode mudar sua vida financeira para sempre. Ter a força de Cristo operando na sua vida financeira, tudo vai fazer sentido. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, meu provedor, Adonai, El Shaddai, Elohim, eu venho até a tua presença neste momento com um coração quebrantado e necessitado. Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer, que toda a minha força vem de ti, que cada respiração que eu dou é sustentada pelo teu poder. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo disse em João 15, versículo 5, que sem ele nada podemos fazer. E eu aceito essa verdade agora. Deus, eu confesso que muitas vezes tentei resolver minha situação financeira com minhas próprias forças. Tentei trabalhar, lutar, me esforçar sem primeiro buscar a ti, sem primeiro colocar o teu reino em primeiro lugar, como o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 33. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me por todas as vezes que idolatrei o dinheiro, que coloquei a provisão financeira acima de ti, que deixei a ansiedade com as contas tomar o lugar da minha confiança em ti. Eu me arrependo de coração, Pai. Eu me arrependo de cada pensamento de incredulidade, de cada momento que duvidei da tua fidelidade, de cada vez que olhei para a minha conta bancária vazia e pensei que tu me abandonaste. Senhor, eu sei que o Senhor nunca me abandonou, que mesmo quando eu não via, tu estavas trabalhando a meu favor, preparando o caminho, abrindo portas que eu nem imaginava. Deus, eu também preciso perdoar agora. Eu perdoo todas as pessoas que me devem dinheiro e não pagaram. Eu perdoo meu patrão que não me valorizou. Eu perdoo aqueles que me prejudicaram financeiramente. Eu perdoo empresas que me enganaram. Eu perdoo bancos que cobraram juros abusivos. Eu perdoo meus pais se eles não me ensinaram sobre dinheiro. Eu perdoo pessoas que me julgaram pela minha situação financeira. Eu perdoo quem zombou de mim quando eu estava quebrado. Eu perdoo a mim mesmo por todas as decisões financeiras erradas que tomei. Eu libero perdão completo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu também preciso quebrar agora toda maldição financeira que possa estar operando na minha vida. Deus, se existe maldição financeira geracional, se meu pai era pobre, se meu avô era pobre, se toda a minha família sempre viveu na escassez, eu quebro essa maldição agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, como está escrito em Gálatas 3, versículo 13. Eu quebro toda a palavra negativa que foi falada sobre mim, relacionada a dinheiro. Eu quebro toda a profecia de pobreza que alguém declarou sobre a minha vida. Eu quebro todo o pacto financeiro que meus antepassados possam ter feito com entidades das trevas. Eu quebro toda a dedicação a espíritos de pobreza. Eu quebro todo voto de pobreza que eu, ou alguém da minha família possa ter feito. Eu renuncio a todo o orgulho espiritual que me fez desprezar o dinheiro e glorificar a pobreza como se fosse santidade. Eu quebro o espírito de preguiça. Eu quebro o espírito de procrastinação. Eu quebro o espírito de má administração financeira. Eu quebro o espírito de gastos impulsivos. Eu quebro o espírito de dívidas. Eu quebro o espírito de falência. Eu quebro tudo isso agora em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Senhor, eu quero te adorar agora não pelo que tu podes me dar, mas por quem tu és. Tu és o Deus que criou o universo inteiro com a tua palavra. Tu és o Deus que alimentou milhões de israelitas no deserto por 40 anos sem faltar nada. Tu és o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens além de mulheres e crianças. Tu és o Deus que fez chover maná do céu todos os dias durante 40 anos. Tu és o Deus que fez a farinha e o azeite da viúva de Sarepta nunca acabarem durante 3 anos de fome. Tu és o Deus que deu a Salomão riquezas inimagináveis a ponto de a rainha de Sabá ficar sem fôlego ao ver sua prosperidade. Tu és o Deus que prosperou a José do Egito mesmo quando ele estava preso injustamente e depois o colocou como governador. Tu és o Deus que transformou a vida de Jó e lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido, fazendo seus últimos dias mais prósperos que os primeiros. Tu és o Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus e o fez riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Tu és o Deus que abençoou Isaque de tal forma que ele semeou naquela terra e colheu 100 por 1 porque o Senhor o abençoava. Tu és o Deus que enriqueceu a Jacó,
mesmo quando Labão mudou seu salário 10 vezes. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Tu és o dono do ouro e da prata, como está escrito em Ageu 2, versículo 8. Tu és o Deus que conhece cada necessidade minha, antes mesmo de eu pedir, como Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 8. Eu te adoro, Senhor. Eu te exalto. Eu te glorifico. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E agora eu quero buscar a Ti primeiro, não ao dinheiro, não à provisão, mas a Ti, porque eu sei que quando eu busco primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Comente agora. Deus é minha fonte. Pai, eu preciso falar contigo agora sobre a minha vida financeira. Senhor, Tu sabes exatamente onde eu estou neste momento. Tu sabes quanto dinheiro eu tenho na conta bancária. Tu sabes quantas dívidas eu tenho acumuladas. Tu sabes quanto eu devo no cartão de crédito. Tu sabes quanto eu devo no banco. Tu sabes quanto eu devo em financiamentos. Tu sabes se eu estou desempregado há meses procurando trabalho. Tu sabes se o meu salário não está dando para pagar as contas básicas. Tu sabes se eu estou passando necessidade e não tenho dinheiro nem para comprar comida. Tu sabes se eu tenho conta de água atrasada, conta de luz cortada, aluguel vencido. Tu sabes se o meu nome está sujo no Serasa e no SPC. Tu sabes se eu estou sendo cobrado todos os dias por telefone. Tu sabes se eu estou com processo de despejo. Tu sabes se eu estou sem esperança pensando que nunca vou sair dessa situação. Senhor, Tu vês tudo. Tu conheces cada detalhe da minha situação financeira. E mesmo assim, eu creio que Tu tens um plano de prosperidade para mim. Porque está escrito em 3 João versículo 2, que o Teu desejo é que eu prospere em todas as coisas, e tenha saúde, assim como prospera a minha alma. Deus, eu creio que Tu não me criaste para viver na miséria, para passar fome, para não ter nada, para ser humilhado por falta de dinheiro. Eu creio que Tu és um pai bom que quer abençoar os seus filhos. Mas eu também entendo que a prosperidade verdadeira começa quando eu me submeto à Tua vontade, quando eu ando em obediência à Tua palavra, quando eu trabalho com diligência como ao Senhor e não aos homens, como está em Colossenses 3, versículo 23. Senhor, eu quero Te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que Tu me fortaleças. Deus, eu clamo pelo cumprimento de Filipenses 4, versículo 13 na minha vida. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, eu preciso da Tua força para acordar cedo todos os dias e buscar oportunidades de trabalho. Eu preciso da Tua força para não desistir depois de tantas portas fechadas. Eu preciso da Tua força para continuar mesmo quando tudo parece impossível e sem solução. Eu preciso da Tua força para levantar da cama quando a depressão financeira me paralisa. Eu preciso da Tua força para estudar e me qualificar mesmo cansado. Eu preciso da Tua força para empreender e começar um negócio mesmo com medo de falhar. Eu preciso da Tua força para semear financeiramente mesmo quando tenho tão pouco. Eu preciso da Tua força para ser fiel nos dízimos e ofertas, mesmo quando as contas estão atrasadas. Eu preciso da Tua força para resistir à tentação de roubar ou fazer negócios desonestos para conseguir dinheiro rápido. Eu preciso da Tua força para perseverar na fé, mesmo quando a resposta demora. E aqui está o segredo que quase ninguém ensina, e que eu vou revelar agora. Quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava falando só de aguentar dificuldades passivamente. Ele estava falando também de ser capacitado por Deus ativamente para fazer coisas que eram impossíveis com força humana. Senhor, eu creio que Tu me fortaleces não só para suportar a pobreza com resignação, mas para sair dela com determinação. Tu me fortaleces não só para aguentar as dívidas, mas para quitá-las completamente. Tu me fortaleces não só para sobreviver mês a mês, mas para prosperar abundantemente. Tu me fortaleces para trabalhar com excelência acima da média, para ter ideias criativas e inovadoras, para encontrar oportunidades onde outros veem impossibilidades, para multiplicar recursos pequenos em grandes resultados, para gerar riqueza de forma honesta e bíblica, sem comprometer minha integridade. Deus, está escrito em Deuteronômio 8, versículo 18, que Tu me dás força para adquirir riquezas, para que confirmes o Teu pacto. Não é força só para sofrer pobreza,
É força para conquistar riqueza. É força para vencer obstáculos financeiros. É força para prosperar segundo o propósito de Deus. E eu recebo essa força sobrenatural agora em nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative o sininho porque, Senhor Jesus Cristo, Tu que és o Verbo de Deus encarnado, Tu que tens todo o poder no céu e na terra, Tu que disseste que tudo é possível ao que crê, eu clamo a Ti agora com toda a minha fé. Fortalece-me, Senhor Jesus. Fortalece o meu corpo físico para trabalhar sem cansar rapidamente, para ter energia e disposição, para ter saúde que me permita trabalhar e produzir. Fortalece a minha mente para pensar com clareza e foco, para ter sabedoria financeira sobrenatural, para tomar decisões corretas sobre dinheiro, para discernir boas oportunidades de golpes, para ter criatividade em soluções financeiras. Fortalece o meu espírito para não desanimar quando as portas se fecharem uma após a outra, para continuar orando mesmo quando a resposta demorar meses ou anos, para manter a fé inabalável mesmo quando a situação financeira piorar antes de melhorar, para resistir ao desespero que tenta me fazer desistir. Senhor, eu preciso que Tu operes em mim aquele querer e realizar, segundo a Tua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2, versículo 13. Deus coloca em mim desejo santo de trabalhar com excelência, desejo de produzir com qualidade, desejo de criar coisas novas, desejo de servir as pessoas com amor, desejo de resolver problemas e agregar valor. Tira de mim toda preguiça que me impede de trabalhar, toda procrastinação que me faz adiar tarefas importantes, todo comodismo que me mantém na zona de conforto da pobreza, toda mentalidade de vítima que me faz culpar os outros pela minha situação, todo pensamento limitante de que eu não sou capaz de prosperar. Senhor, se é verdade que tudo eu posso naquele que me fortalece, então eu decreto agora: eu posso sair das dívidas naquele que me fortalece. Eu posso conseguir um emprego melhor e mais bem remunerado naquele que me fortalece. Eu posso ser promovido no meu trabalho atual naquele que me fortalece. Eu posso empreender e prosperar no meu próprio negócio naquele que me fortalece. Eu posso multiplicar o pouco dinheiro que tenho naquele que me fortalece. Eu posso ser generoso e dizimista fiel e ainda assim prosperar naquele que me fortalece. Eu posso honrar a Deus com os meus bens e as primícias de toda a minha renda naquele que me fortalece. Eu posso vencer a pobreza que persegue minha família há gerações naquele que me fortalece. Eu posso ficar rico de forma honesta e bíblica naquele que me fortalece. Pai Celestial, eu clamo agora por provisão divina específica e urgente. Senhor, Tu que alimentaste Elias através de corvos que traziam pão e carne pela manhã e à tarde. Tu que multiplicaste o azeite da viúva de tal forma que ela encheu todos os vasos vazios da vizinhança e ainda sobrou. Tu que fizeste o machado de ferro flutuar na água quando o profeta Eliseu jogou um pau no rio. Tu que pagaste o imposto de Pedro com uma moeda que estava na boca de um peixe que ele pescou. Tu que és infinitamente criativo e surpreendente na forma como proveis para os teus filhos. Eu te peço agora, provê para mim de forma sobrenatural. Deus, abre portas de emprego que nenhum homem pode fechar. Abre portas de negócios que nenhuma circunstância pode trancar. Abre portas de oportunidades que eu nem imaginava que existiam. Senhor, faz o dinheiro chegar até mim de formas que eu nem esperava, de lugares que eu nem conhecia, através de pessoas que eu nem imaginava. Traz clientes novos para o meu negócio que está parado. Traz propostas de trabalho melhores do que as que eu tinha antes. Traz ideias lucrativas e viáveis à minha mente. Traz contatos importantes e estratégicos para a minha vida profissional. Traz favores sobrenaturais com pessoas de influência. Traz promoção inesperada no meu emprego. Traz aumento de salário que eu nem pedi. Traz contratos assinados que estavam travados. Traz vendas multiplicadas acima do esperado. Traz recompensa financeira justa pelo meu trabalho honesto e diligente. Senhor, eu creio que Tu tens provisão preparada para mim neste exato momento no mundo espiritual, e eu a recebo agora pela fé em nome de Jesus. Mas eu também entendo com clareza que a provisão não vem só pela oração passiva, ela vem pela combinação poderosa de oração fervorosa com ação diligente, fé genuína com obras práticas, buscar a Deus em primeiro lugar com trabalhar com excelência todos os dias. Então, Senhor,
Enquanto eu oro de joelhos no meu quarto, dá-me sabedoria para trabalhar corretamente quando eu me levantar. Enquanto eu clamo pela tua provisão, dá-me estratégias de negócios que realmente funcionam no mercado atual. Enquanto eu espero com paciência, dá-me direção clara sobre onde semear meu tempo e meu dinheiro, onde investir meus recursos limitados, onde focar meus esforços para ter máximo resultado. Deus, eu também preciso te pedir perdão agora por todas as vezes que desperdicei dinheiro que tu me deste. Perdoa-me por todas as compras impulsivas que fiz, sem pensar nas consequências, gastando com coisas que eu não precisava, só para satisfazer desejos momentâneos. Perdoa-me por toda a má administração financeira, que me fez perder dinheiro desnecessariamente. Perdoa-me por toda a dívida que fiz sem precisar, por puro consumismo ou vaidade. Perdoa-me por todo o dinheiro que gastei tentando impressionar pessoas que nem se importavam comigo. Perdoa-me por ter investido em coisas que não geraram retorno porque eu não busquei tua orientação. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo de coração, e eu peço agora que tu me deis sabedoria financeira sobrenatural para administrar corretamente o dinheiro que tu vais me dar daqui para frente. Porque, Senhor, eu não quero só receber provisão abundante. Eu quero saber administrar essa provisão com prudência para que ela se multiplique exponencialmente e não se desperdice rapidamente. Dá-me sabedoria como deste a José do Egito, para administrar 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Dá-me prudência financeira como deste ao rei Salomão. Dá-me discernimento claro para diferenciar entre necessidade real e desejo passageiro, entre investimento que gera retorno e gasto que não volta, entre o que edifica meu futuro financeiro e o que desperdiça meu presente. Senhor, eu quero ser mordomo fiel e sábio do dinheiro que pertence a ti, porque tudo vem de ti, tudo pertence a ti. Eu sou apenas um administrador temporário dos recursos que tu me confias enquanto estou na terra. E agora eu vou fazer algo profético que a Bíblia ensina, mas que muita gente tem medo de fazer por falta de fé. Eu vou te agradecer antecipadamente pela provisão financeira que ainda não vi com meus olhos naturais, mas que eu creio pela fé que tu já preparaste no mundo espiritual. Senhor, eu te agradeço agora porque a tua palavra declara em Filipenses 4, versículo 19, que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu te agradeço porque tu és fiel e não podes mentir. Eu te agradeço porque tu nunca falhaste comigo em toda a minha vida. Eu te agradeço porque está escrito no Salmo 37, versículo 25, que o rei Davi disse: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Eu te agradeço porque tu és Jeová Jiré, o Deus que vê a necessidade antes dela acontecer e já prepara a provisão. Eu te agradeço porque portas financeiras que estavam fechadas há anos vão se abrir agora. Eu te agradeço porque dívidas antigas vão ser pagas sobrenaturalmente. Eu te agradeço porque o meu nome vai sair da lista de devedores e meu crédito será restaurado. Eu te agradeço porque oportunidades inesperadas vão aparecer do nada. Eu te agradeço porque o dinheiro que eu preciso para pagar as contas deste mês vai chegar no tempo certo. Eu te agradeço porque tu vais me dar sabedoria para trabalhar melhor, produzir mais, ganhar mais, administrar melhor. Eu te agradeço porque a transformação financeira que parecia impossível já começou no mundo espiritual e agora vai se manifestar no mundo natural. Eu te agradeço antecipadamente, Pai Celestial. Eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. Eu vou honrar a Deus com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda, como está escrito em Provérbios 3, versículos 9 e 10. E então os meus celeiros se encherão de fartura. Eu vou ser fiel. Eu vou ser obediente. Porque eu sei que quando eu faço a minha parte honrando a Deus, tu fazes a tua parte abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sem medida, até que não haja mais necessidade. Eu sei que quando eu honro a Deus com meu dinheiro, Deus honra meu dinheiro com multiplicação sobrenatural. E mais do que isso, Senhor, eu faço um compromisso de ser generoso com os necessitados. Eu não quero ficar rico só para acumular egoístamente e viver no luxo. Eu quero ficar rico para abençoar outras pessoas. Eu quero prosperar para ajudar quem está na mesma situação de pobreza que eu estou hoje. Eu quero ter abundância
para financiar a expansão da obra do reino de Deus na terra. Eu quero multiplicar para distribuir e fazer diferença na vida de muita gente. Porque está escrito em 2 Coríntios 9, versículo 6, que quem semeia pouco, pouco colhe, mas quem semeia com abundância, também colherá. E no versículo 8 diz que Deus pode fazer abundar toda a graça sobre mim, para que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, superabunde em toda boa obra. Senhor, eu também clamo agora especificamente por proteção financeira sobrenatural. Deus, protege o dinheiro que vai entrar na minha vida daqui para frente. Não permitas que o devorador roube, mate ou destrua minha provisão. Repreende o devorador por amor de mim, como tu prometeste em Malaquias 3, versículo 11. Não permitas que imprevistos financeiros inesperados consumam a provisão que tu vais me dar. Não permitas que acidentes, doenças graves, processos judiciais ou problemas inesperados devorem o dinheiro antes mesmo de eu poder usá-lo corretamente. Senhor, coloca uma cerca de proteção espiritual ao redor das minhas finanças. Protege o meu emprego atual de demissões e cortes. Protege o meu negócio de falência e prejuízos. Protege os meus clientes para que continuem comprando. Protege as minhas fontes de renda de secar. Protege os meus investimentos de perdas. Protege tudo aquilo que as minhas mãos tocam para que prospere assim como tu prosperaste tudo o que José tocava, tanto na casa de Potifar, quanto na prisão. Senhor, faz como está escrito no Salmo 1, versículo 3, que eu seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem e murcham, e tudo quanto eu fizer prosperará. Eu decreto isso profeticamente sobre a minha vida agora em nome de Jesus Cristo. Tudo quanto eu fizer prosperará. O trabalho das minhas mãos prosperará. Os projetos que eu começar prosperarão. Os negócios que eu fizer prosperarão. As sementes financeiras que eu plantar prosperarão e frutificarão. Tudo prosperará porque o Senhor Deus está comigo, porque Cristo me fortalece, porque o Espírito Santo me guia. Você sabia que em Filipenses 4, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está exatamente no contexto de falar sobre provisão financeira e como lidar com dinheiro? Leia Filipenses 4 a partir do versículo 10, e você vai descobrir que Paulo está agradecendo a oferta financeira generosa que os irmãos filipenses enviaram para suprir suas necessidades. Ele diz no versículo 11 que aprendeu a viver contente tanto na abundância quanto na escassez. E aí no versículo 12 ele explica, tanto sei estar abatido como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E logo depois vem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe? Paulo está dizendo que Cristo o fortalecia tanto para viver na escassez financeira sem roubar, quanto para viver na abundância financeira sem se corromper. Ele tinha força sobrenatural de Deus para não roubar quando estava com fome. Ele tinha força de Deus para não se desesperar quando não tinha dinheiro. Ele tinha força de Deus para trabalhar honestamente mesmo em dificuldades. Ele tinha força de Deus para não se orgulhar quando tinha dinheiro. Ele tinha força de Deus para ser íntegro em qualquer situação financeira. E essa mesma força está disponível para você agora neste momento. Senhor Jesus Cristo, eu recebo essa força agora pela fé. Fortalece-me para viver com integridade financeira absoluta, seja na pobreza ou na riqueza. Fortalece-me para ser honesto nos negócios mesmo quando a desonestidade parecer mais lucrativa no curto prazo. Fortalece-me para pagar impostos corretamente, mesmo quando eu poderia sonegar e ninguém descobriria. Fortalece-me para dar o troco certo mesmo quando a pessoa não percebeu o erro a meu favor. Fortalece-me para trabalhar as horas certas mesmo quando ninguém está vendo e fiscalizando. Fortalece-me para entregar qualidade mesmo quando eu poderia entregar algo inferior e o cliente não saberia a diferença. Fortalece-me para cobrar preço justo, mesmo quando eu poderia cobrar valor abusivo e a pessoa pagaria. Fortalece-me para ser íntegro mesmo quando isso custar dinheiro no curto prazo, porque eu sei que no longo prazo, a integridade sempre compensa, porque Provérbios 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores com ela. Senhor, eu não quero dinheiro manchado de sangue.
Eu não quero dinheiro sujo. Eu não quero dinheiro roubado. Eu não quero dinheiro de corrupção. Eu não quero dinheiro de trapaça. Eu não quero dinheiro de exploração. Eu quero dinheiro limpo. Eu quero dinheiro honesto. Eu quero dinheiro abençoado. Eu quero riqueza que vem com a bênção de Deus. Pai, eu também preciso te pedir agora sabedoria financeira sobrenatural e prática. Senhor, está escrito em Tiago 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e sem censura e ser-lhe-á dada. Então eu peço agora com fé. Dá-me sabedoria para saber onde trabalhar e onde não trabalhar. Dá-me sabedoria para saber que curso fazer para me qualificar melhor. Dá-me sabedoria para saber em que área me especializar. Dá-me sabedoria para saber quando mudar de emprego e quando ficar. Dá-me sabedoria para saber quando empreender e abrir meu próprio negócio. Dá-me sabedoria para saber que tipo de negócio abrir que seja viável e lucrativo. Dá-me sabedoria para saber como precificar meus produtos e serviços corretamente. Dá-me sabedoria para saber como negociar salários e contratos. Dá-me sabedoria para saber quando comprar e quando vender. Dá-me sabedoria para saber onde investir o dinheiro que tu me deres. Dá-me sabedoria para diferenciar oportunidade real de golpe financeiro. Dá-me sabedoria para identificar pessoas confiáveis para fazer negócio e sociedade. Dá-me sabedoria para ler contratos e identificar armadilhas jurídicas. Dá-me sabedoria para administrar o dinheiro que vai entrar. Senhor, eu não quero só receber muito dinheiro e depois perder tudo por falta de sabedoria, como acontece com tantos que ganham na loteria. Eu quero sabedoria divina operando constantemente na minha vida financeira. Quando Jesus disse em Atos 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele estava falando de poder para testemunhar, mas também de poder para fazer a obra de Deus na terra. E qual é uma das obras de Deus? Uma das obras de Deus é você ser próspero financeiramente para financiar a expansão do reino, para ajudar os necessitados, para ser testemunho vivo de que Deus cuida dos seus filhos fiéis. Então, quando você ora, tudo posso naquele que me fortalece, você está declarando profeticamente que tem poder sobrenatural de Deus para prosperar, para empreender com sucesso, para trabalhar com excelência acima da média, para gerar riqueza honesta, para multiplicar recursos. Você não está só sobrevivendo à pobreza, você está conquistando a riqueza. Você não está só resistindo às dificuldades, você está vencendo os obstáculos. E isso através da força ativa de Cristo operando em você. Senhor, eu decreto agora em nome de Jesus Cristo que a força de Deus está operando na minha vida financeira neste exato momento. Eu decreto que portas estão se abrindo agora no mundo espiritual. Eu decreto que anjos estão sendo enviados por Deus para preparar o caminho da minha provisão. Eu decreto que estratégias divinas estão sendo sopradas no meu espírito pelo Espírito Santo. Eu decreto que ideias criativas e lucrativas estão vindo à minha mente agora. Eu decreto que pessoas certas estão sendo direcionadas até mim providencialmente. Eu decreto que oportunidades estão sendo preparadas. Eu decreto que contratos estão sendo liberados. Eu decreto que vendas estão sendo multiplicadas. Eu decreto que dívidas estão sendo canceladas. Eu decreto que o dinheiro que me devem vai ser pago. Eu decreto que restituição financeira está vindo. Eu decreto que tudo o que o inimigo roubou de mim financeiramente será devolvido em dobro, como aconteceu com Jó. Eu decreto prosperidade. Eu decreto abundância. Eu decreto multiplicação. Eu decreto que tudo quanto eu fizer prosperará, porque o Senhor Deus está comigo e Cristo me fortalece. Deus pode fazer milagres financeiros instantâneos? Claro que pode, mas na maioria das vezes Deus opera através de processos que transformam não só nossa situação, mas também nosso caráter. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus não os teletransportou instantaneamente para a terra prometida. Ele os levou através de um processo de 40 anos no deserto. Por quê? Porque ele queria transformar completamente a mentalidade deles de escravos para proprietários, de servis para conquistadores. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você agora através desta oração. Ele está transformando sua mentalidade financeira. Ele está te ensinando a pensar como próspero mesmo, antes do dinheiro chegar na conta. Ele está te preparando internamente para administrar a abundância externa que ele vai te dar.
Então não desista se o dinheiro não aparecer magicamente amanhã. Continue orando todos os dias. Continue trabalhando com diligência. Continue sendo fiel nos dízimos e ofertas. Continue sendo generoso mesmo no pouco que você tem. Continue honrando a Deus em tudo. Continue buscando primeiro o reino. E no tempo certo de Deus, no momento perfeito que só Ele sabe, a colheita abundante virá. Senhor, eu faço um compromisso solene contigo agora. Eu vou continuar buscando a Ti todos os dias da minha vida. Eu vou orar pela minha vida financeira todos os dias sem desistir. Eu vou ler a Tua palavra todos os dias, meditando em promessas de provisão. Eu vou meditar especificamente em Filipenses 4, versículo 13 todos os dias. Eu vou declarar em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece, todos os dias ao acordar. Eu vou trabalhar com diligência e excelência todos os dias. Eu vou semear financeiramente todos os dias conforme eu tiver recursos. Eu vou ser generoso com os necessitados toda vez que puder ajudar. Eu vou manter minha integridade financeira todos os dias. Eu vou administrar bem o pouco dinheiro que tenho agora todos os dias. Eu vou buscar sabedoria financeira todos os dias. Eu vou confiar em Ti todos os dias mesmo quando a situação parecer não mudar. Porque eu sei que a semente plantada debaixo da terra parece morta, mas está germinando. Eu sei que o processo está acontecendo mesmo quando eu não vejo com meus olhos. Eu sei que Tu estás trabalhando a meu favor nos bastidores mesmo quando tudo parece parado. Pai Celestial, eu também quero Te fazer pedidos específicos agora sobre situações concretas. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar as contas básicas deste mês. Tu sabes exatamente quanto eu preciso. Tu sabes que conta de luz está vencendo. Tu sabes que conta de água está atrasada. Tu sabes quanto falta para pagar o aluguel. Tu sabes quanto eu preciso para comprar comida. Senhor, eu Te peço com urgência. Envia a provisão agora. Abre a porta de um trabalho extra. Traz um cliente novo para meu negócio. Faz alguém me pagar algo que me deve há meses. Faz aparecer uma oportunidade inesperada de renda. Senhor, eu confio plenamente que Tu vais prover porque Tu és Jeová Jiré que nunca falha. Mas eu também reconheço humildemente que seja feita a Tua vontade, não a minha. Se for da Tua vontade soberana que eu passe por este vale de escassez para aprender dependência total de Ti, dá-me força para passar sem murmurar. Se for da Tua vontade que eu espere mais um pouco para receber a colheita, dá-me paciência para esperar com fé. Se for da Tua vontade me prosperar agora, eu recebo com profunda gratidão. Tudo é segundo a Tua vontade, Senhor. Tudo é no Teu tempo perfeito. Tudo é do Teu jeito. Eu me submeto completamente a Ti. E agora a parte final e mais poderosa desta oração. Eu vou fazer um voto solene diante de Deus que vai selar esta oração. Senhor, eu voto agora diante do céu e da terra. Quando Tu me prosperares, quando Tu abrires as portas financeiras, quando o dinheiro vier abundantemente, quando as dívidas forem todas pagas, quando a minha vida financeira virar completamente, eu vou voltar aqui neste vídeo e vou comentar o meu testemunho completo. Eu vou contar para todo mundo como Deus me tirou do fundo do buraco financeiro. Eu vou testemunhar publicamente da Tua fidelidade. Eu vou glorificar o Teu nome sem vergonha. Eu não vou ficar calado. Eu não vou esquecer de onde Tu me tiraste. Eu vou lembrar sempre que foi Deus quem me levantou. Eu vou lembrar que foi Cristo quem me fortaleceu. Eu vou lembrar que foi o Espírito Santo quem me guiou. E eu vou dar toda a glória exclusivamente a Ti. Senhor, este é o meu voto sagrado. Esta é a minha promessa irrevogável. E quando eu voltar aqui para testemunhar da transformação, outras pessoas que estão exatamente na mesma situação desesperadora que eu estou hoje, vão ler, e vão ter fé renovada, de que se Deus fez por mim, Deus certamente fará por elas também. Senhor Jesus Cristo, eu encerro esta oração agora com a certeza absoluta e inabalável de que Tu me ouviste. A Tua palavra declara em 1 João 5, versículo 14, que se pedimos alguma coisa segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. E eu creio firmemente que é da Tua vontade que eu prospere, porque está escrito claramente em 3 João versículo 2. Eu creio que Tu já respondeste esta oração no mundo espiritual. Eu creio que a manifestação no mundo natural é só questão de tempo e processo. Eu creio que a força de Cristo está operando em mim agora mesmo.
Eu creio que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu creio que portas financeiras estão se abrindo neste momento. Eu creio que a provisão está vindo. Eu creio que a transformação financeira já começou. Eu creio que dívidas serão totalmente pagas. Eu creio que abundância virá sobre minha vida. Eu creio que prosperidade se manifestará visivelmente. Eu creio sem duvidar. Eu recebo pela fé. Eu agradeço antecipadamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E nunca se esqueça desta verdade fundamental. Busque a Deus primeiro em tudo. Trabalhe com diligência como se tudo dependesse de você. Ore com fé como se tudo dependesse de Deus. Seja generoso com quem precisa. Mantenha sua integridade em qualquer situação. E a provisão abundante virá no tempo perfeito de Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. Deus abençoe ricamente sua vida financeira. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você agora e sempre. Amém e amém.